Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na Max 90 FM.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando do amor que nós precisamos. Sim, estávamos falando quando fazemos reuniões para então discutir, analisar e chegar numa conclusão o que é bom para um e o que é bom para o outro. Nós estávamos falando a respeito disso, que nós temos mesmo que de vez em quando marcar uma reunião. Aí eu estava contando para vocês que eu e meu marido de vez em quando a gente faz essas reuniões. Essas reuniões são necessárias. E até antes mesmo de iniciar a reunião, devemos então falar de tudo que é bom, tudo que passou, das primeiras atitudes nossas ao conquistar o outro. Temos sempre que lembrar disso, lembrar do momento da conquista. Não devemos nos esquecer, principalmente quando temos então que falar sobre algum assunto que não é muito bom, é um assunto delicado, que um ou outro ficou magoado, então vamos para uma reunião. Antes mesmo dela iniciar, nós falamos então que devemos começar a reunião falando de um assunto gostoso, sim, lembrar das coisas boas. E no meio da reunião, também falar o que é bom para um e o que foi bom para ele também. E ambos trocando ideias de tudo, de qual situação foi boa, né? Nós falamos sobre isso. Nós então temos isso, temos coisas que a gente vai enchendo a nossa caixa d'água. E antes mesmo que ela transborda, a gente precisa fazer as reuniões, precisa então achar um jeito de evitar que a caixa d'água encha. É isso que acontece. Nós vamos acumulando situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, mágoas, ressentimentos, dificuldades que temos para certas coisas que nos acontecem, e tudo isso vai agregando ao outro, né? O encher da caixa d'água. E chega uma hora que ela quer transbordar. Sim, estamos sobrecarregados de tantas coisas que aconteceu no decorrer da convivência. Então é estritamente necessário essas reuniões para que então podemos resolver a situação e não permitir que a caixa d'água encha. É essencial nos prevenir desses vazamentos de água que podem ocorrer. E eu falei também que eu não vou desistir do que eu amo. Já tentei. Pelo outro a gente tenta, mas dá então para separar algumas coisas e selecionar uma das coisas que a gente não consegue ficar sem e permanecer com ela, porque são elas que nos mantêm vivas e vivos. Sim, quando você deixa de fazer tudo, mas tudo mesmo, você se anula, você deixa de ser você. Então, para viver as experiências que você vive com o outro, é necessário também que você abra mão de algumas coisas que você gosta. Mas e como eu estou falando, não devemos abrir mão de tudo. Devemos então deixar pelo menos uma das coisas que a gente gosta para nos entreter. Porque na vida nós somos assim, nós somos movidos por sonhar, acreditar e fazer o que gosta. A partir do momento que você para de deitar na cama e começar a inventar coisas, como meu marido costuma falar, que eu invento coisas. Não era um inventar coisas, é coisas que nos mantêm vivos. Se você não tiver um projeto, como eu já falei em alguns vídeos a respeito disso, que estão no YouTube, quem puder ver, a gente numerou todos eles para facilitar essa série que a gente vem falando a respeito de viver a vida, né? Que é uma vida real.
Nós temos então que optar em algo e manter esse algo, continuar sonhando todos os dias, não deixar os seus projetos engavetados. Não, porque senão eles vão te enlouquecer, eles vão ser mortos na gaveta, igual você também vai para a gaveta. A partir do momento que você deixa de fazer uma coisa que gosta muito, você se anula. Então, falamos também que sentar, conversar, colocar na reunião, se eu tenho então que fazer algo que você gosta em conjunto, por que não fazer algo que eu gosto em conjunto? Eu falei então disso também. Fizemos a reunião e foi discutido o assunto, e na reunião ficou então decidido que iríamos fazer tudo junto. Não funcionou. Hoje fiz um teste. Fui para a horta tardezinha e fiz um pedido a ele: vamos para a horta? Ele só olhou assim e não teve interesse. A questão, por que eu estou colocando esse assunto para vocês? É só para vocês entenderem que muitas vezes o que é decidido na reunião nem sempre vai acontecer no dia seguinte. Não podemos ter tantas expectativas, que mesmo após nós termos decidido isso, nada disso pode ser que aconteça. É como eu falei, às vezes o tico e teco demora mais, é mais lento. Mesmo que foi decidido que iríamos então fazer a mesma atividade junto, isso não aconteceu. Mas devo eu então ficar aborrecida? Deve então você ficar aborrecido? Não! Nós devemos colocar em pauta na reunião o que queremos como objetivo e ter a paciência de esperar que o outro entenda o que você gosta, o que é bom para você, mas seria ainda bem melhor se todos pudessem participar junto das mesmas atividades. E você então não pode criar expectativas. Você pode criar sonhos que isso vai acontecer. Uma hora ou outra você pode ser surpreendido. Sim, a questão é essa. Quando você coloca um objetivo, você não pode colocar muita expectativa. Você crê, silencia e aguarda, mas aguarda sem aquela ansiedade, sem aquela, vamos dizer assim, nossa, não confiou em mim. Meio por aí. Não é que a gente pode colocar então tudo, que o assunto está encerrado e agora está tudo bem, tudo vai ficar a maior maravilha. Não pode ser assim, não vai ser assim, não adianta criar ilusões. O que a gente tem que fazer é sempre crer. Pode ser que amanhã aconteça, mas o fato é que a reunião tem que acontecer sempre. Sempre devemos então colocar o nosso lado e aguardar para ouvir o lado. Essa questão da gente estar ouvindo o outro é porque eu não fui te ajudar porque eu não estava bem hoje. Então tem que haver o entendimento. Não é porque foi decidido que tem que ser a ferro e fogo daquele jeitinho que você quer no dia seguinte. Não. Você tem que ter a paciência de entender que às vezes o outro precisa ir devagar para não se sentir humilhado pela decisão então tomada e ter que aceitar o objetivo que então seria bom para os dois. Mas devagar, com calma, se chega lá. Não pode ter pressa, não pode ter ansiedade, não pode criar expectativa, como nós falamos. Mas você então não deixa de ter os seus projetos, porque você também pode ir caminhando sozinho ou sozinha e ir realizando pouco a pouco os seus desejos e as suas vontades, sem
querer que o outro se sinta arrastado a te acompanhar. Existe a chance de que minha horta se forme e ele nem bote o pé lá. Pode acontecer. Mas quando chegar um parente, uma visita, alguém vai perguntar da horta. E ele então vai visitar a horta, vai mostrar a horta. É assim. O outro se sente feliz pelo seu prazer também, só não demonstra. Sim, depois ele se sente orgulhoso das coisas que foram feitas. É assim que acontece. Não podemos só julgar porque não ajuda, devemos também agradecer porque se sente feliz pelo nosso ato, embora não represente. O ser humano, ele tem muita dificuldade de se abrir, de dizer o que pensa, o que sente, sem ferir. Sabe, aquela dificuldade de chegar com jeitinho e animar o outro. Hoje a correria para ganhar dinheiro é tanta que a gente deixa as pequenas coisas. Eu fui no mercado comprar verduras e legumes. Me senti envergonhada, porque o terreno é tão grande e eu estou reiniciando uma horta. Aí eu fiquei lá olhando, né? Ele catando as verduras com maior felicidade. Eu não. Eu estava pegando as verduras, os legumes, sabendo que eu sei plantar, sabendo que eu sei cultivar ali e colher com satisfação. E agora eu vou ter que iniciar tudo de novo. Porque vocês lembram que eu falei que eu ia desistir então? E desisti por um tempo. Mas aquela vontade não cedeu, ela continuou brotando dentro de mim e eu então voltei a montar minha horta novamente. Indo ao mercado, fazendo as compras, eu me senti mal. Mal pelo espaço que eu tenho para fazer isso, e estava lá então só colhendo. Claro, para alguns é prazeroso fazer isso, como eu falei. Para outros, como para mim, já é diferente. E o prazer meu não é o seu prazer é outro, é fazer uma caminhada, seu prazer de repente é jogar um futebol, seu prazer é assistir um filme. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem o seu prazer. Somos diferentes. Então, o que manda é você não deixar de fazer o que gosta. Não aprisionar esse seu lado que te mantém vivo e viva. Esse seu lado de entusiasmo, de você acordar de manhã e falar, eu vou fazer isso hoje. Eu já estava me programando um dia antes para isso. Ter essa expectativa dá brilho nos olhos, deixa você mais entusiasmado com certeza pela vida. Aí você acorda tão feliz que o dia vai ser maravilhoso, porque você põe todo nesse dia. Você já acredita tanto que ele vai ser maravilhoso que ele se torna maravilhoso. Por quê? Porque você está tão engajado no seu projeto, tão engajado no seu sonho, naquilo que você quer realizar no dia, que você para então de pensar nas coisas ruins. Você não reclama mais porque não dá tempo. Você, então, não fica triste porque não dá tempo, porque você tem, então, que realizar os seus projetos. Então, precisa colocar mais vida na sua vida. Precisa colocar mais projetos para você realizar. Assim, você se torna tão ocupado que não pensa em bobagem, que não fala bobagem. Só pensa em realizar o que vai te fazer bem. Meu professor, eu tinha um professor chamado Valcir Ferreira. Eu fugi de uma sala de aula uma vez para passar para a sala dele, porque eu estudei o segundo ano com ele e quando foi na terceira série me passaram para outro professor, eu fugi da sala, não aceitei não. Deu o que fazer, mas tiveram que me passar para a lista da sala do meu professor. Pois foi, consegui o que eu queria. Como fala antigamente, eu embirrei.
até que conseguiram então me passar de volta para a sala do professor Valcir, na terceira série. Ele falava uma frase, ele já faleceu, o professor Valcir. Ele falava uma frase muito importante todos os dias. Mantenham a cabeça de vocês ocupada. Ele falava assim. E nós, na terceira série, ficava olhando seriamente para ele. Mas como assim manter a cabeça ocupada? Mantenha a cabeça ocupada. Estude. Coloque projetos na sua vida. Objetivos na sua vida. Alcance seus objetivos. Realize os seus sonhos. Porque uma mente parada é a oficina do pá. Ele falava desse jeito. E é verdade. Nós não devemos, então, parar de ter sonhos, parar de ter projetos, de realizar as coisas. Mesmo que a gente quebre a cara, não importa. O que importa é que no início você teve aquela força, aquela garra, e isso te mantém vivo. Conseguiram entender? Então mantenha a cabeça de vocês ocupada. Parem de pensar bobagem. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês aqui amanhã.